Olá amigos, bem-vindos a mais um Guru dos Carros Responde. Eu sou o César Tiso, para quem não me conhece, um jornalista automotivo com 10 anos atuando no setor. Coloco à sua disposição a minha experiência lá no www.gurudoscarros.com.br, um espaço que eu criei para a gente debater sobre as melhores opções de compra pelo seu dinheiro, envolvendo aí seja automóveis novos, usados, seminovos, enfim, um espaço para você enviar suas dúvidas e a gente debater, chegar aí a melhor conclusão sobre para qual modelo você deve destinar o seu dinheiro. Bom, como ocorre sempre aqui nos nossos vídeos, eu separei aí 3 perguntas que eu acabei respondendo lá no nosso site e trago aqui uma análise sobre elas para a gente debater aí. Convido você também a acessar o nosso site, lá você encontra outros modelos que foram abordados, outras dúvidas também respondidas. Você pode colocar ali no campo de busca no nosso site e ver se o modelo aí que você está pensando em comprar já foi abordado ali na nossa seção. Bom, eu queria começar o vídeo de hoje com uma dúvida enviada pelo Fabrício, uma dúvida que eu achei bem interessante, porque também aborda modelos aí que a gente acaba não falando muito, até mesmo pelo preço, né? No caso, ele está em dúvida aqui entre um Subaru Forester na versão topo de linha, então a gente está falando da XT Turbo, ou um Volkswagen Tiguan Allspace, também na sua configuração mais cara, no caso a R-Line com motor 2.0 turbo. O Fabrício me pergunta aqui qual é a melhor opção entre os dois modelos. A gente está falando aí de SUVs na casa de 170, 180 mil reais. E ele quer saber para qual deles ele deve escolher. Bom, minha resposta para o Fabrício foi a seguinte. Em primeiro lugar, eu dei os parabéns pela escolha dos modelos. Ele ficou em dúvida entre 2 carros excelentes, na minha opinião. O Tiguan Allspace, né, a carroceria que chega aqui para o Brasil, ele é um modelo que evoluiu muito, traz um projeto aí primoroso, na minha opinião, um projeto muito bem executado. Do outro lado, a gente tem o Subaru Forester. Os carros da Subaru, apesar de pouco difundidos aqui no Brasil, né, são carros que figuram aí mais para quem é fã da marca mesmo, conhece bem a fundo esses modelos. Se você não tem muita intimidade aí com a fabricante japonesa, a Subaru é reconhecida pela qualidade técnica dos seus projetos, o refinamento aí mecânico dos seus automóveis, né, que usam aí hoje toda a linha com motor boxer, que são cilindros contrapostos, tem um sistema de tração integral simétrica. Os carros aí da marca japonesa também são conhecidos pela durabilidade, a resistência, uma mecânica muito confiável. Aqui no Brasil esses modelos têm aí 5 anos de garantia, o importador é o mesmo da Hyundai, a gente está falando da rede Caoa, então eles meio que padronizaram essa garantia, mas os modelos da Subaru são notadamente carros muito robustos, com uma mecânica aí impecável também, é o que a gente pode dizer. Ocorre o seguinte, a minha recomendação para o Fabrício, nesse momento, se ele vai realizar a compra agora, eu acho que vale a pena ficar mesmo com Volkswagen Tiguan Allspace R-Line, por um motivo muito importante. O Subaru Forester já estreou uma nova geração, esse carro foi apresentado nos Estados Unidos. Vou deixar o link aqui na descrição também da nossa matéria lá no Auto, que você pode conferir mais detalhes. Esse modelo é totalmente novo, a gente tem uma plataforma nova, motor novo, também do ponto de vista de conectividade, o carro evoluiu muito. A sua central multimídia traz agora o Apple CarPlay, Android Auto, o carro também ganhou sistemas de segurança mais avançados, que a Subaru chama de EyeSight, né? Então, eu acho que é o seguinte, muitos desses sistemas de assistência estão presentes já no Tiguan Allspace R-Line, na sua versão aí, né, como um item de fábrica. Você nem precisa adquirir qualquer opcional para ter no Volkswagen recursos como piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência. Então, o Tiguan mostra aí as vantagens de você optar por um carro mais moderno. Eu acho que sem dúvida nenhuma o Subaru Forester é uma boa opção, só que a gente depende ainda da chegada dessa nova geração. Então, provavelmente esse carro deve ser o destaque aí da Subaru no Salão de São Paulo em novembro agora de 2018. Mas eu acho que
se a ideia do Fabrício, ele está com pressa, ele não tem como esperar o lançamento do novo Subaru, da nova geração, então acho que vale a pena ficar mesmo com o Tiguan. De qualquer forma, o Tiguan, assim como a Forester Turbo, oferece tração integral, uma tração integral permanente também. É claro que o sistema da Subaru é um pouquinho diferente, ele é uma tração integral simétrica, né? Então a força é distribuída igualmente entre os dois eixos. O Tiguan R-Line, ele tem um sistema, a tração 4Motion é integral permanente, mas tem uma distribuição aí um pouquinho diferenciada entre os eixos. De qualquer forma, no Volkswagen você também tem um bom motor 2.0 turbo de 220 cavalos. O Tiguan R-Line entrega um bom nível de desempenho, como você encontra na Forester XT, com a vantagem extra aí do Tiguan, no caso que você tem 3 fileiras de assento, né? Então, e bem como mais espaço no porta-mala também. Então, se você eventualmente tiver família grande ou precisar transportar alguns amigos, a bordo aí do Tiguan você terá bem mais versatilidade, também aí para levar alguns objetos que você precise no porta-malas, também você tem um compartimento muito bom no Volkswagen. Então, essa é a minha recomendação aqui para o Fabrício. Se você tiver uma dúvida parecida também, acho que vale a pena nesse momento aguardar, você optar pelo Volkswagen Tiguan Allspace R-Line. Se você tiver um pouquinho mais de paciência, aí sim esperar o lançamento da nova geração do Subaru Forester, que sem dúvida nenhuma seguirá como um carro muito interessante, um carro muito bom na minha opinião também. Mas se o Fabrício comprar o Forester agora atual, tendência é que ele acabe perdendo um pouco mais de dinheiro. E também na faixa de preço aí do Forester XT, a gente está falando de um carro de quase 170 mil reais. Hoje ele deve muito em termos de equipamento, né? Sua central multimídia é mais simples, não tem sistema de espelhamento, ele não tem nenhum assistente mais avançado de condução. Então, de qualquer forma, nesse momento vale a pena ficar com o Volkswagen, ou se você é um fã da marca Subaru, vale a pena aguardar pela nova geração do Forester. Bom, a segunda questão foi uma pergunta um pouco mais genérica, envolvida pelo Eugênio, mas em um patamar mais acessível. O Eugênio me perguntou qual seria o melhor custo-benefício, a melhor compra hoje em dia até a faixa de 60 mil reais. Bom, respondi para o Eugênio que é o seguinte: se o foco aí do nosso leitor é o custo-benefício, se você deseja comprar um carro até 60 mil reais, eu acho que não existe opção melhor, mais interessante, pensando no retorno em termos de equipamento, do carro em si pelo valor gasto, do que o Volkswagen Fox hoje em dia. Claro que o Fox não é o carro mais recente dentro do segmento de hatches compactos, não é o produto mais moderno, mas o Fox sim ainda tem muitas qualidades frente ao que a gente encontra hoje aí no mercado. E a sua versão de entrada Connect com motor 1.6 e câmbio manual está com um valor muito competitivo. Você compra esse carro hoje aí por 50 mil reais, né, 49.990, ele já traz um bom pacote de equipamentos e você, ficando dentro ainda do teto de 60 mil reais que o Eugênio comentou, você pode adquirir um pacote opcional que traz até teto solar para o modelo, indo um pouquinho mais além dos 50 mil reais, mas mesmo assim você ainda fica com 10 mil reais de folga aí dentro do limite estabelecido aqui pelo nosso leitor, né? Eu acho que o Fox, tudo bem, você tem ainda um motor 1.6 de 8 válvulas, ele não tem controle de tração nem controle de estabilidade, mas o Fox ainda tem um bom espaço interno, é um carro versátil, tem um bom acabamento e você, ele já é beneficiado aí por já é um carro com uma longa carreira aqui no mercado, né? Então já é um carro bem consolidado, está com um projeto maduro aí, como a gente classifica dentro da indústria automotiva. Eu acho ele uma boa opção para quem deseja um carro hoje, pensando no custo-benefício, como é o caso aqui do Eugênio. Eu acho que vale a pena você colocar sim aí na sua lista de compras. Eu acho que sempre pensando na versão manual, o Fox tem ainda a opção iMotion, mas particularmente os câmbios automatizados, né, como é o caso da caixa iMotion, não me agradam. Então eu ficaria mais aí com o Fox manual mesmo, que ainda é uma boa opção, pensando novamente no custo-benefício.
O Fox, é bom você ficar atento, não deve ter uma carreira muito longa aí ainda pelo mercado. A Volks, talvez esse carro chegue aí até por volta de 2020, na virada da década mais ou menos, mas a Volks está renovando a linha. Ela hoje já tem o Polo aí, mais ou menos com uma proposta equivalente à do Fox, um carro muito mais moderno. Então a gente não sabe até quando a Volks manterá o Fox em linha, mas de qualquer maneira hoje, novamente, pensando no custo-benefício, ele é uma boa opção. Também sugeri para o Eugênio uma alternativa, caso ele queira um carro mais moderno, aí, vamos dizer assim, um carro mais recente, que fique um bom tempo ainda em linha, sem muitas alterações. Vale a pena ele considerar, nesse caso, o Fiat Argo, aí na versão Drive 1.3, você consegue colocar até vários equipamentos, inclusive a central multimídia com tela de 9 polegadas, a maior da categoria, respeitando o teto de R$60 mil. O Argo com motor 1.3 e câmbio manual é um modelo bem interessante, tem um bom desempenho, também é um carro bem econômico. Então ficam aí essas duas opções para o Eugênio, para você também que busca um carro novo dentro dessa faixa de preço. Novamente, o teto estabelecido aí pelo Eugênio foi de R$60 mil. Bom, para finalizar o vídeo de hoje, como não poderia faltar, é uma dúvida envolvendo o segmento de PCD. No caso aqui, a nossa leitora, ela me mandou uma mensagem perguntando qual é o melhor SUV para compra com isenção hoje em dia. Lembrando que a gente está falando aqui, né, fazendo esse vídeo em agosto de 2018. Bom, é o seguinte, hoje, dentro do universo de carros para PCD, principalmente pensando em utilitários esportivos, as opções são bem limitadas para quem deseja a isenção total, né? Nesse caso, a gente depende de versões especiais dos modelos, só que o segmento, esse nicho de mercado, hoje a gente encontra poucas opções. A Nissan suspendeu as vendas do Kicks S-Direct, que era a versão que permitia a isenção total. A Hyundai, agora na linha 2019, acabou tirando muitos equipamentos do Creta. O Creta aqui tem aí a sua versão Attitude 1.6 automática, exclusiva para venda aos clientes PCD. Mas esse carro, para você ter uma ideia, ele não tem nem o tampão do porta-malas. Então, assim, é um carro... eu acho que não dá para você comprar um carro que não tem nem tampão do porta-malas, né? Eu acho que isso é, assim, o carro ficou muito pouco equipado, não tem rádio, também perdeu as rodas de liga leve. Tudo bem que ele tem os controles de tração e estabilidade, mas o carro perdeu muito em termos de equipamentos, né? Mesmo você, no fim, vai ter que gastar muito com acessório e tal, então não acho que é uma opção muito interessante para você seguir. O que resta? Bom, hoje resta o Peugeot 2008, que tem uma versão ainda até que competitiva para o segmento PCD, no caso a Lure Business. Esse carro tem até 4 airbags, vem com central multimídia, com sistemas de espelhamento Apple CarPlay e Android Auto, que é interessante. Uma alternativa seria o Ford EcoSport, que também tem uma versão, no caso SE Direct, também ao público PCD. O EcoSport que melhorou muito nos últimos anos, graças à introdução do novo motor 1.5 de 3 cilindros e a caixa automática de 6 marchas, agora uma caixa automática convencional com conversor de torque, mais robusta, menos sujeita às falhas e às quebras da transmissão com dupla embreagem usada anteriormente. Então eu acho que se você cogita a compra de um SUV com isenção hoje em dia, eu ficaria pelo menos entre esses dois modelos. Então o Peugeot 2008 Allure Business e o Ford EcoSport SE Direct. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado aí a esclarecer algumas dúvidas. Convido você também a assistir os outros vídeos aqui do canal e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.